Muito bem, gente, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Para hoje, esse é o segundo vídeo, né? E agora nós vamos ter uma aula de leitura literária. Nós vamos continuar estudando o gênero conto. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo muito famoso de um conto de horror e mistério. Nós vamos compreender a apresentação do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Eu digo para vocês, como uma dica para vocês levarem para o resto da vida de vocês, que vocês aproveitem esse momento que nós estamos estudando vários contos para formar uma bagagem cultural, para formar assim uma memória textual, certo? Porque vocês podem, qualquer momento da vida, acionar esses textos que nós estamos lendo para servir de um exemplo, para ilustrar um argumento que vocês queiram desenvolver. Então, suponhamos assim, que uma redação que vocês vierem a fazer ocasionalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, vocês tenham lá um tema relacionado com ética, ou um tema relacionado com relação matrimonial, ou um tema relacionado com a forma como se tratam, como se deve tratar os animais, ou a questão da relação do ser humano com as drogas. Então, esse conto tem tudo a ver com tudo isso e pode, de repente, ser o elemento criativo da sua redação que vai levar você a uma nota máxima, ser o elemento que vai mostrar para quem vai avaliar a sua redação que você despertou conhecimentos de outras áreas para produzir o seu texto. Então, eu estou trabalhando com vocês com a leitura de textos de história, que podem se prestar a isso. Vocês vão escrever uma redação, vocês acionarem esse conhecimento que vocês estão tendo na disciplina de história, ou mesmo na disciplina de português, ao fazer análise de texto com temas de história, vocês podem empregar lá na redação, como era exigido, né, de quem fizesse o último Enem aí, aplicado como Enem digital, tratava lá da questão das desigualdades regionais no Brasil, mas vocês podem também despertar um conhecimento literário, um saber de obras literárias. Por isso eu estou aqui incentivando muito vocês a lerem esse conto na íntegra, e nós vamos conhecer uma parte dele aqui, porque não dá tempo de ler todo na aula, mas vocês vão ter a parte introdutória para orientar a entrada de vocês no texto, para vocês entrarem com mais facilidade, para curtir, para compreender a história, tá? Então eu vou compartilhar Professor, açãozinha que eu uma fiz, pode ir dúvida. dizendo. Em relação às atividades do senhor, o uso de marca-texto é considerado como uma perda de ponto, de alguma forma? Não, não tem nenhum sentido não isso aí. Poderia marcar com marca-texto. Alguém dificultou muito minha vida quando colocou o texto dividido em 3 partes e colocou lá embaixo a legenda. Aí eu tive que ficar entrando, indo, vindo, fotografei a tela para poder fazer a atividade direitinho, tá? Agora eu vou pedir a vocês, como uma questão de organização do nosso tempo, que esse tipo de questão que foi feita agora, vocês façam ou nos intervalos entre uma passagem e outra, a não ser que você precise fazer desesperadamente porque vai sair da aula, ou que vocês façam ao término da aula, ou enfim. Nesse momento eu queria que vocês focassem a atenção, não é porque eu não queira responder e não tenha tempo, é porque senão você não foca a atenção no ponto que eu estou tratando agora, certo? Então, respondendo diretamente, não, eu considerei tudo. Para a próxima atividade, eu vou orientar bem direitinho a melhor forma de resolver, que é, no final das contas, a mais simples. Quem fez como essa pessoa que eu projetei no outro vídeo lá, a atividade simplesmente circulando, botando uma seta e até colocando abreviado, fica mais fácil para quem faz e para quem avalia, certo? Mas podem usar marca-texto, não tem problema não. Vamos então, eu queria que vocês centrassem a atenção de vocês agora no que nós estamos tratando nesse momento, certo? Que é a parte de estudo do conto, e eu estou indicando para vocês que esse conhecimento literário, conhecimento historiográfico, conhecimento geográfico, pode ser cobrado diretamente numa produção de texto, ou seja, numa prova supostamente de português, mas uma produção de texto nunca é só linguagem, ela é também o conteúdo, ou vocês podem acionar um conhecimento literário, né? Um conhecimento histórico, geográfico, ou um conhecimento literário como um argumento, como um elemento criativo, como algo que dá a costura da sua ideia. E eu estou dizendo, vou retomar o que eu já introduzi,
que esse conto que eu vou ler agora com vocês, a parte introdutória, que é... Já estou compartilhando, agora eu me perdi. Não, agora eu vou compartilhar. Vou compartilhar agora com vocês. Ele serve para vocês discutir qualquer questão relacionada com ética, qualquer questão relacionada com o uso de drogas, com a relação do ser humano com substâncias entorpecentes, a questão da violência doméstica, a questão de como tratar os animais e tantos outros possíveis temas que vocês vão encontrar. Esses que eu menciono agora, eles são os mais transparentes. Então, se você vai fazer uma questão que é sobre isso, a relação do ser humano com animais, você pode despertar esse conhecimento desse conto, tá? Se você vai tratar de violência doméstica, desperta o conhecimento desse conto. Qualquer questão entre que tenha um debate entre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, também esse conto. Sobre você menosprezar o acaso, também esse conto. Sobre o ser humano lidar com o sobrenatural, o mistério, também esse conto, tá? Respondo só por gentileza aí no chat, se vocês estão conseguindo ver a tela, o estudo do conto, a apresentação do O Gato Preto, Edgar Allan Poe. Obrigado, Deise. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês a organização estrutural do conto, com apresentação, complicação, clímax e desfecho. Vou explicar o que é cada um desses. E vou dar o exemplo do conto O Gato Preto, tá? Então, primeiro, antes de tudo, essas 6 características do conto, que é uma coisa que aí vocês já podem até ter visto, tá? É uma narrativa. Todo conto que vocês forem ler, se tem lá uma prova e diz o texto pertence ao gênero, aí, olha, se for uma narrativa concentrada, limitada ao essencial, você vai pensar se é um conto. Se ela tem os elementos básicos, né, fatos narrados, personagens, se a história se passa num certo tempo, se ela se passa num certo lugar, aí, opa, pode ser um conto. Pode ser outro gênero também, né? Mas pode ser um conto. Se tem poucos personagens, se o tempo e espaço são bem limitados, pode ser assim, um conto pode ser, gente, meia página. E tem os mini contos que são meia dúzia de palavras, tá? Pode apresentar ou um narrador que observa ou um narrador que participa da história, que é um personagem. O que a gente vai ler já já, ele participa da história. Ele conta a própria história dele. E se a linguagem é de acordo com o padrão culto da língua, né? Formal ou informal, pode ser, tá? Mas o principal que vocês têm de perceber para dizer se é um conto ou não é que a história contada, ela faz o personagem ter uma grande transformação na vida, tá? Agora, o que é que vocês vão procurar no passo a passo da história para dizer isso é um conto? Se essa história ela começa com a apresentação das personagens, ou em algum momento essa apresentação aparece, se essa personagem enfrenta uma complicação, essa complicação ela leva a um clímax, a um ponto mais alto, tan, e tem um desfecho, vocês vão dizer, isso é um conto. Tá? Um livro pode ser pequeno ou pode ser grande. Existem contos de 10, 20, 30 páginas. Mesmo assim é curto. Porque o principal contraste do conto é com o romance. O romance ele conta a ascensão e a queda de alguém detalhando a sua vida. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou outro romance que vocês conheçam, tá? Agora o conto não. Agora um conto ele pode ser publicado em livro, sabe? Deixa eu pegar aqui no meu armário, só um instante. Infelizmente, eu só tenho romances ali. Eu não sei onde é que estão os meus livros que tem um contozinho só. Mas o que eu quero ilustrar com isso é assim, olha. Você pode encontrar... Estou respondendo uma pergunta aí do chat, certo? Você pode encontrar um conto publicado num livro com essa espessura aqui. Mesmo assim, é uma narrativa curta que a pessoa consegue ler de uma vez só, tá? Não é porque é em livro ou deixa de ser em livro, que em um livro único ou uma única história que você vai dizer que é conto, não. Você vai dizer que é conto se for com base no que tem aí na tela de vocês agora. Aqui é um romance, A Moreninha.
Mas vocês podem encontrar um conto de Edgar Allan Poe publicado num livro assim, não tem problema. Certo? Era isso que eu queria ilustrar. Então, veja, se tem a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, numa narrativa com poucos personagens, e que põe um certo personagem para viver uma experiência transformadora da vida dessa pessoa, ou de mais de uma pessoa, então você tem ali a estrutura básica do conto. No conto, não há o relato do antes ou do depois dessa experiência, entendeu? A rigor, a ideia assim, é uma foto de um momento transformador que a pessoa viveu. Com isso, gente, eu estou tentando sensibilizar vocês para pegarem essas 7 páginas que deu no meu texto aqui virtual, o Gato Preto, e irem lá para conhecer qual é a complicação, qual é o clímax e qual é o desfecho dessa história que eu vou apresentar para vocês agora, tá? A apresentação, o Gato Preto, Edgar Allan Poe. Ele viveu, segundo eu pesquisei aí, de 1809 a 1849. 40 anos. Se minha conta está certa, com alguma margem de erro. Mas esse semblante, gente, é de 40 anos ou é um semblante de 40 aninhos com rosto de 150? É muito sofrido, né, Edgar Allan Poe? Pelo menos nessa foto. Olha, isso aqui é o que diz um dos maiores... um conto vai ser exatamente o que eu estou mostrando aqui nesse slide. Não é esse slide, não foi eu que criei, ele está nesse livro, Texto, Interação, uma Proposta Textual. Então você tem a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho na organização da história, e o personagem ou a personagem vive assim um episódio muito transformador. Tá? Tem um antes, vou botar uma seta como passado de quem vive a história, e o depois de quem vive essa experiência. Na nossa história, o personagem vai viver uma experiência com gatos. E olhem no que vai dar essa história. Queria que vocês parassem para lê-la e para ouvir na internet. Certo? Estou respondendo ali ao chat. Então, um dos maiores estudiosos de texto literário do mundo, morto há pouco tempo, faleceu há pouco tempo, é Harold Bloom. Ele escreve assim, que algo em Poe tocou em uma angústia universal. Então, vocês podem, ao ler essa história, procurar se Edgar Allan Poe toca em alguma angústia sua. Se essa história mexe com você, de que maneira ela mexe, de que maneira ela provoca alguma emoção em você. Eu vou, aqui é Harold Bloom, sorrindo para nós, e eu vou começar a apresentação, que são 6 parágrafos de apresentação. Quer ver, acompanha a leitura, tá? Não espero o Gato Preto. Aí o narrador contando a experiência dele, olha. Não espero nem solicito o crédito do leitor para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Ponto. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência está, até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. É uma história misteriosa, né? Vamos ver. No entanto, não estou louco. E com toda a certeza que não estou a sonhar. Ponto de novo. É assim que vocês têm que escrever, frases curtas. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente, sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Coisas que aconteceram na casa dele. Ponto. Nas suas consequências, esses acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procurarei esquecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente de terror. E muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais sincera, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente, tão frequente, não? Encontrará. Cadê? Ele passou. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará meu pai.
Está me matando isso aqui. Pronto, agora eu vou conseguir ler. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Então, nesse exercício que eu estou fazendo aqui, vocês já conseguem perceber que essa personagem que vai contar a experiência que foi transformadora da vida dela é uma pessoa atormentada, inquieta diante da dúvida. Se ela tivesse realmente tanta certeza de que tudo que aconteceu está claro na cabeça dela, ela não contaria a história, tá? É uma pessoa inquieta, angustiada. Vamos ver mais sobre ela. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade de meu caráter. Estou aqui. Tão nobre era a ternura de meu coração, vocês conhecem pessoas assim que perderam a ternura da infância? Que eu acabava por tornar-me um joguete dos meus companheiros. Conhecem pessoas que, por serem muito boas, são zombadas, são malhadas, né? Sofrem bullying. Tinha uma especial afeição pelos animais. Olha a história, o título, O Gato Preto. E os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta faceta do meu caráter acentuou-se com os anos. Ele ficou mais amável, né, com os animais. E quando o homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer, em estar com os animais. Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhe a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. Ou seja, estar com os bichinhos é bom demais, né? No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, alguma coisa há que vai direto ao coração de quem tão frequente pôde comprovar a amizade mesquinha e frágil fidelidade do homem. Vocês gostam de animais? Já conhece alguém que maltratou, que judiou de animais? Vamos ver no que essa história dá, tá? Então, casei jovem, olha só. Então, é um homem atormentado, é um homem inquieto pelo que a vida acabou se transformando para ele, que vai contar a sua experiência. E ele relata que quando ele era jovem, ele amava os animais, ele curtia muito estar com os animais. E ele reconhece o quanto que os animais são bons. Um cão fiel é de uma fidelidade mais interessante até mesmo do que a fidelidade humana. Vamos ver mais. Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Vendo o meu gosto aqui, olha, casou com alguém que combinava, que gostava de bicho, né? Ave Maria, se um dia eu morar com alguém que gosta de ter gato dentro de casa, não gosto não. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Então ela dava de presente animais para ele, né? Ele tinha pássaros, né? Tínhamos, ele e a mulher. Peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. O título da história é O Gato Preto. Estamos terminando a apresentação. O Gato Preto. Aí continua. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, ninguém imagina que vendo uma história dessa, esse cara vai arrancar um olho do gato, né? Deu um spoiler aqui. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo impermeável a superstições, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. E aí, gente? Os gatos pretos são feiticeiros, que se disfarça de gato? Não quero dizer que falaste desse assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Então veja que é alguém livremente contando uma experiência que viveu, e essa experiência vai ter muito a ver com a esposa dele. Basicamente, o centro da história é ele, o gato e a esposa. Tá? E é uma mulher amável, uma companheira, que gosta dos animais. Tá? Estamos terminando.
Plutão, estamos chegando ao gato. Olhe como a história vai afunilando. Fala da infância, fala de como ele era e tal, e tinha animais, o gato, e agora chega ao nome. Plutão, assim se chamava o gato. Era o meu amigo predileto. Quem diria que ele vai arrancar um olho, né? Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. O gato amava o dono, né? Final da apresentação e vocês vão ler depois a complicação, o clímax e o desfecho. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais, então, olhe, se a amizade durou, nós já sabemos que essa amizade acabou. Essa história de O Gato Preto, que é uma história de terror e mistério, não é uma história de uma amizade duradoura com um gato. Nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar. Então veja esse nosso personagem, que ele vai de uma criança tão boazinha, que ela era até, digamos assim, violentada, agredida, né, de alguma maneira, era feito digamos assim, de vítima das circunstâncias. Ele passou por uma transformação imensa, ó, para pior, devido ao demônio, aqui era para ser um acento agudo, mas a tradução é de outro tempo, então ficou com acento circunflexo. Devido ao demônio da intemperança. De dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Ele foi de uma criança doce a uma criatura assim, né? Mais calada, mais fechada, mais braba, né? Permitia-me usar de uma linguagem brutal com minha mulher. Ele acabou de dizer que era uma pessoa doce, dócil, amável e companheira. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Não só o desprezava, como os tratava mal. Então vamos ver o que acontece depois, como é que a situação complica, que clímax é alcançado e qual é o desfecho dessa história. Eu convido vocês a ler, e tem aqui algumas ilustrações só para despertar em vocês a imaginação e querer ver. O que acontece nessa história? Olha o machado ali em cima na sombra e o gato testemunhando tudo. O que acontece nessa história? O gato ali de pendurado, faltando um olho. Tá? E colocar o próprio Edgar Allan Poe como sendo personagem dessa história, porque há quem diga que é autobiográfica. E aí, o que acontece? O que representa essa imagem? Vão ler a história para vocês descobrirem o que isso representa. Tá? Fica aí o convite, fica aí a admoestação, palavras chique aqui, tá? E acabou por aqui, mas vocês continuam lá lendo a história. É um incentivo, é o convite que eu faço a vocês conhecerem essa narrativa de horror e mistério. Qual é o mistério? O que tem de ser desvendado aí? Esse personagem que conta essa história, ele acredita no sobrenatural? Aconteceu alguma coisa de sobrenatural nessa história? Ou foi simplesmente um acaso? Foi simplesmente um vacilo que a personagem deu, que acabou prejudicando a vida dela? E, enfim, um vacilo antes do que ela fez na história e o vacilo do que ela fez na história. Tá? Então fica o convite para vocês lerem e eu vou interromper aqui a nossa gravação para irmos para uma outra parte do nosso encontro. Ok?